Bom dia. Cadê o pessoal? Já foi pro Natal já? Ou o pessoal assistiu a aula e disse, não quero isso? Bem, então essa aula de hoje, eu posso dizer que é a nossa aula 1 de cálculo, tá? É a nossa aula de hoje, tá bom? Então essa de fato vai ser a aula de cálculo. Tá bom? Agora é o pontapé inicial. As outras 4 aulas são preparação para chegar em cálculo. Tá ok? É uma preparação, é uma revisão daquilo que vocês já deveriam saber ou daquilo que vocês já viram. Tá? Como nós sabemos que existe a possibilidade de vocês não terem um domínio legal sobre os conteúdos, então a gente faz essas 2 semanas de aula para prepará-los para o conteúdo de fato de cálculo, tá? Então a aula de hoje é limites e continuidade. Tá bom? Nós queremos entender esses 2 conteúdos na aula de hoje. Eu não quero fazer a pergunta porque eu acho que a resposta é óbvia, né? Espero que a resposta seja óbvia se vocês assistiram às aulas, tá? Eu espero que tenham assistido, então não vou fazer essa pergunta que eu não estou a fim de me alegrar e nem de me decepcionar, tá? Então espero que vocês tenham assistido, de fato, tenham assistido mesmo. Não vou exigir que vocês tenham compreendido, é natural não ter compreendido, tá? Mas eu quero fazer uma pergunta. Pegaram o livro? Olharam pelo menos para o livro, assim, lá na estante, assim, tá ali o Stuart, oi. Olharam para o livro. É de fundamental importância que vocês peguem o livro para estudar, tá? Muito, muito importante. Então, nosso conteúdo hoje é limite e continuidade. Vamos pensar em coisas. Vou colocar essa função, uma função definida por partes, tá? Essa função aí, ela é o seguinte. Ela é uma função afim, menos 2x mais 5, se por acaso o x for diferente de 1. E ela é uma função constante, se o x for 1. Tá bom? Então eu faço a seguinte pergunta. Quão próximo de 1 deverá estar o x para que o f de x difira de 3 por menos de 0,1. Tá? Então, eu quero saber quão perto esse 1, na verdade, o x, quão perto o x tem que estar do 1 para que a distância de f de x para 3, né? Só coloca lá, por favor. Eu acho que é 3. Projeta o slide, por favor. Acho que é 3. 3. Então, distância de f de x para 3 seja menor que 0,1. Tá bom? Então, essa que é a pergunta, tá? Olha para cá. Então, de agora em diante, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ficar olhando para o eixo x, tá? Que é onde está o domínio da função. E, ao mesmo tempo que a gente olha para o eixo x, eu quero perceber o que acontece com a imagem da função. Qual é o comportamento da função lá na imagem. Tá bom? Então, essa que vai ser a dinâmica de agora em diante. Então, a ideia é a seguinte. Suponha que você tenha aqui uma certa função e tem um carinha aqui que a imagem dele pode ser esse ponto ou não, isso não importa. Eu quero pegar intervalos
que contenham esse ponto P, tá? Que esse ponto P é o centro desse intervalo. Eu quero saber, olhando para esse intervalo, o que acontece com a imagem da função aqui. Tá? Como é que é o comportamento da imagem da função? Então, essa que vai ser a dinâmica. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, distância. Como é que se calcula a distância na reta? Distância na reta. Está aqui uma reta. Suponha que aqui seja o número 1 e aqui seja o número 3. Qual é a distância de 1 para 3? É quanta distância? É 2. Mas e aqui sendo menos 1? Quanto é a distância? É quanto? 2. Tá? Agora, como é que faz essa conta? Espaço final menos espaço inicial. O que é o espaço final? É o quê? É o quê? Tá, então é o que você determina que seria o seu ponto inicial e subtrai daquele que você determina que é o seu ponto final. Vou pegar essa sua frase, vou dizer que esse aqui é o meu ponto final e vou dizer que esse aqui é o meu ponto inicial. Tá bom? Então, se eu fizer isso que você está falando, então eu deveria fazer 1 menos o 3, que dá quanto? Que dá quanto? Menos 2. Isso é distância? Não. Então, esse negócio de pensar no ponto final e ponto inicial vai me gerar um erro em alguma hora, certo? Então, já sei que não é isso. O que é, então? Vamos lá, é um conceito simples, não é? É um conceito simples? É simples, só que vocês ainda não tinham se tocado que tem sutilezas. Vai. Como medir distância na reta? Como é que faz? Tem alguma coisa a ver com módulo? Tem tudo a ver com módulo. Como seria, então? Se eu estou dizendo que tem tudo a ver com módulo, como é a distância? É do maior menos o menor. Tá. Então, já que você está dizendo que eu preciso ver o maior menos o menor, suponha que eu te dou A e B pertencente aos reais. Eu quero que você me diga qual é a distância de A para B. Como você faria? Mas eu te joguei assim, ó. Tá aí o A, tá aí o B, são números reais. Qual é a distância de A para B? O módulo de A menos o módulo de B. É isso que você está pensando? Não é isso. Por que não é isso? Porque o módulo de 1 é 1, o módulo de 3 é 3 e 1 menos 3 é menos 2. Não é isso. Oi? É o módulo da subtração. É A menos B, isso dentro do módulo. Tá bom? Essa é a distância de A para B. Tudo bem? Mas isso vocês já sabem há muito tempo, só que vocês não tinham se tocado ainda. Vocês já fazem isso há muito tempo. Quer ver?
Vocês fazem uma coisa muito mais complexa que isso. Eu vou pegar 2 pontos. Ponto P, que é um x de P, y de P. Vou pegar um ponto Q, que é um x de Q, y de Q. Como se calcula a distância de P para Q? Aí você diz, deixa comigo. Como é que faz? Geometria analítica, a distância entre 2 pontos. Como é que faz? Não me assusta. É a raiz quadrada do quê? Oi? Vai, gente. Não acredito nisso. Não estou acreditando. Não é isso? A distância entre 2 pontos lá na geometria analítica? É ou não é? É a diferença das abscissas ao quadrado, a diferença das ordenadas ao quadrado. E tira a raiz disso, certo? Isso é teorema de Pitágoras. Tá bom? Muito bem. Só que se os caras estão na reta, quanto vale o y? 0. Então essa parte vai embora, certo? Ok? Então vai ficar a raiz dessa coisa. Só que eu não sei se essa diferença, se ela é positiva ou negativa, certo? O que eu sei é que eu tenho a raiz quadrada de uma coisa que está elevada ao quadrado. Aí eu logo penso, é só cortar a raiz com o quadrado. Não posso fazer esse corte assim aleatório, porque eu não sei se essa diferença é negativa. Tá? Então, se você fizer esse corte, a distância de P para Q tem que ser o módulo do x de P menos o x de Q, que é isso aqui. Tudo bem? Então, a distância na reta é a diferença dos números em módulo. Tudo bem? Isso é distância. Tá? Então, todas as vezes que eu falar em distância para você, na reta real é módulo. Tá? Quando você for fazer cálculo 2, aí você vai usar isso aqui. Se for no R2, se for no R3, vai aparecer mais uma soma aqui, vai ficar mais Z1 menos Z2 ao quadrado. Se for R4, vai aparecer mais outra coordenada. Beleza? Isso depende de onde você estiver. Tá? Então, no R2, 2 entradas. No R1, que é a nossa reta, somente uma entrada. Por isso que vai aparecer só isso. Tá bom? Então pronto, já sei como se calcula a distância na reta. É assim que se faz. Então vamos retornar ao nosso problema. A pergunta é: quão próximo de 1 o x tem que estar para que a f de x esteja distante do 3 por, no máximo, 0,1. Tá? Então vamos esboçar primeiro o gráfico dessa função. Como seria? Vamos ver, a função é menos 2x mais 5. Menos 2x mais 5 é uma função afim, que passa pelo 5. Vou marcar aqui o 5. Passa pelo 5. É uma função decrescente, certo? Então é uma coisa assim. Tá? É uma reta decrescente, que passa pelo 5. E o que mais? Qual é a raiz dela aqui? Como é que acha a raiz? É só você pegar isso aqui e igualar a 0, né? Se você igualar isso aqui a 0, vai passar o 5 para o outro lado, vai ficar menos 5. Divide pelo menos 2, vai dar 2,5, tá? Então, esse carinha aqui é o 2,5, que é o 5 sobre 2. Tá bom? Só que ele me diz que eu só posso usar essa reta se o x for diferente do 1. Se o x for 1, então não posso usar essa reta. Se o x for 1, o valor da função é 2. Vamos pegar o 1 e substituir aqui para ver quanto daria se fosse aqui. Tá? Nessa reta, se eu pudesse usar o número 1, eu substituo aqui. 2 vezes 1 vai dar 2, só que ele está negativo. Vai ficar menos 2 com mais 5, vai dar mais 3. Então, se eu pudesse usar aqui, isso daria 3. Então, eu pego aqui, ó.
Vou pegar aqui o 1. Se eu pudesse usar esse gráfico, daria aqui 3. Mas eu não posso usar ele. Então, aqui tem que ficar a bola aberta. Tudo bem? Ok? No 1, quanto é que dá? Ele me diz que dá 2. Tá bom? Então, a imagem dessa função no 1 é 2. Vou marcar aqui o 2. Então, essa é a imagem da função. Tá? Então, como é o gráfico dessa função f? O gráfico da função f é essa reta. Tá? Eu vou vindo em cima da reta, em cima da reta, em cima da reta. Quando eu chegar no 1, ele cai. Ele cai aqui para o 2. Essa é a imagem dela. No 1. Quando eu sair do 1, ele volta para a reta. E depois continua. Beleza? Então o gráfico é assim. Tá? Ele não é só a reta. É a reta com um buraco. E esse buraco cai para cá. Tá bom? Então esse é o gráfico dela. Tá? Então a pergunta é: quão perto do 1 eu tenho que estar para que a imagem da função esteja bem pertinho do 3? Então, eu vou fazer um zoom dessa coisa aqui, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o 3. Pelo 3, acontece isso aqui. Aqui é bola aberta, aqui no 3, tá? E eu vou... Ele diz que a distância da função para o 3 tem que ser menor que 0,1, tá? Então eu estou no 3, eu vou subir uma quantidade de 0,1. Se eu subo uma quantidade de 0,1, então eu vou para 3,1. Tudo bem? Tá? Agora, eu vou descer uma quantidade de 0,1. Então eu vou para onde? Para 2,9. Concorda? Tudo bem? Então eu quero que a função ela fique aqui, ó. Que ela fique nessa faixa, tá? Eu quero que a função vá no máximo até 3,1 e no mínimo até 2,9. Tudo bem? É isso que eu quero, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou projetar isso aqui para baixo. Quem é esse cara? Pelo que eu desenhei aqui, esse cara é o 1. A pergunta é: se eu já coloquei a condição de que a imagem da função não pode passar de 3,1 e não pode passar de 2,9, a pergunta que eu quero fazer é: até onde o x pode ir? Ok? Até onde ele pode ir? Para lá, para a direita, até onde ele pode ir daqui para a esquerda? Fazer essa pergunta é a mesma coisa que se perguntar: quão perto do 1 o x tem que estar? Tudo bem? Essa aqui é a pergunta. Tá? Então, saber, aqui está a função f. Aqui é a imagem, f de x. E aqui está o x. Se eu quero que f de x esteja dentro dessa faixa, vê se você concorda comigo. É suficiente pensar que a distância de f de x para 3 seja menor que 0,1. Concorda? Tudo bem? É suficiente pensar isso. Então, é suficiente pensar que a distância da f de x para o 3, eu quero que isso seja menor que 0,1. Tudo bem? Mas como é que faz a distância? Eu já sei. Distância, isso aqui não é uma reta real? Isso aqui é uma reta real, mas a distância na reta é módulo. Tudo bem? Então é suficiente pensar que o módulo da f de x menos 3 é menor que 0,1. Tudo bem? É suficiente pensar nisso, tá? Então eu quero que isso aconteça. Para isso acontecer, eu me pergunto: quão perto o x tem que estar do 1? Tá? Essa que é a pergunta. Quão perto esse x tem que estar do 1 para que aquela distância lá aconteça?
Bem, então o meu sonho é descobrir, o meu objetivo aqui é descobrir o seguinte: a distância do x para o 1, eu quero saber, e tem que ser menor do que o quê? É isso que eu quero saber. Tem que ser menor que quem para acontecer isso, tá? Mas distância está em cima de uma reta aqui. Isso aqui também é uma reta real. Então eu quero saber isso aqui, ó. X menos 1 tem que ser menor que quem? Beleza? Deu para entender o problema? É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou começar a manipular essa desigualdade para ver se eu enxergo algo que me responda isso. Tá? Então vamos trabalhar nisso. Vamos fazer o seguinte. Bem, 0,1, eu preciso que 0,1 seja maior que essa distância. Beleza? É isso que eu preciso, tá? Quem é a função? Vou lá para a função. Olha, a função, ela tem essa cara se for diferente do 1. E ela tem essa cara se for igual a 1. Tá? Então, a princípio, eu vou esquecer isso aqui. Eu vou olhar só para esse cara. Tá? Então, eu vou calcular a distância disso para 3. Beleza? Então, é menos 2x mais 5. Então, isso aqui é igual. Esse igual não é desse maior, tá? Eu estou continuando as coisas, vou continuar escrevendo. Então, essa coisa é igual a isso aqui, que é menos 2x mais 5 menos o 3. Tudo bem? Só substituir quem é a função f para valores diferentes do 1. Tá? Por que eu estou pensando em valores diferentes do 1? Porque eu quero saber os f's aqui onde eu ampliei. Os f's que estão aqui perto. Porque o f no 1, eu já sei quanto é que é. No 1 dá 2. Tá? Não me interessa no 1, quero saber perto do 1. Tá? Continuar. Isso aqui é igual a menos 2x menos 2. Opa, mais 2, né? Tá bom? Isso é igual a isso. Tudo bem? Isso aqui é igual a menos 2 x menos 1. Concorda? Olha, menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Tá? Agora eu vou usar a propriedade de módulo. O que é que módulo me diz? Que se eu tiver uma multiplicação, o módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que módulo de menos 2 vezes o módulo de x menos 1. Tudo bem? Tá? Muito bem. Quanto é o módulo de menos 2? 2. Isso aqui é igual a 2 vezes x menos 1. Tá? Agora, eu vou pegar o início e vou pegar o final. Tá? O início, que é 0,1, é maior que isso aqui. Que 2 vezes x menos 1. Certo? O 2 está multiplicando, eu posso dividir tudo por 2. Tudo bem? Quando eu dividir tudo por 2, altera a desigualdade? Não, porque ele é positivo. Certo? Quanto é 0,1 dividido por 2? 0,05, tá? Então, vai dar 0,05 é maior que x menos 1. Tá bom? Mas o que é o módulo de x menos 1? O módulo de x menos 1 é a distância do x para o 1. Beleza? Isso aqui é a distância.
de x para 1. Olha o que está acontecendo. O que está acontecendo é que essa manipulação toda que eu fiz aqui significa o seguinte, que se a distância do x para o 1 for menor que 0,05, o que acontece? Acontece que a distância da f para o 3 vai ser menor que 0,1. Que era o que eu queria. Beleza? Então a resposta do nosso problema é: basta tomar a distância de x para 1 menor que 0,05. Se eu fizer isso, a distância da f para 3 vai ser menor que 0,1. Ficou claro? Tá? Vamos tentar entender a dinâmica da coisa. O que foi que aconteceu aqui? Primeiro, eu te dei uma condição. Tá? Te dei uma condição de distanciamento. É a condição da imagem estar distante de um certo valor por 0,1. Certo? E você encontrou para mim a distância de x para 1. Então, eu dei a condição no domínio. Tá? Se você me dá uma restrição na imagem, eu achei a restrição no domínio. Qual foi a restrição? Essa restrição precisa ser menor que 0,05. Tá? Então, resumindo, se por acaso eu te desse um cara diferente aqui, você acharia a mesma distância ali embaixo? Sim ou não? Não. Se eu te desse um cara muito pequeno, provavelmente você acharia um cara menor ainda, certo? Se eu te desse um cara um pouco maior, você acharia um cara um pouco maior, provavelmente, certo? Tudo bem? Você nota então que eu te dou um cara que está relacionado com a imagem e você vai achar um outro que está relacionado com o domínio. Tá? Então vamos escrever isso de forma abstrata agora. Agora, eu não sei qual é a função, eu não sei qual é o ponto, eu não sei qual é a distância e vou achar uma distância que depende dessa distância que eu não sei. Tá? São coisas só dadas. Eu só vou dizer que são coisas pequenas. Beleza? Então a gente vai escrever isso agora. Tá? Então deixa eu fazer isso em termos de desenho aqui para ti. Primeiro, se essa aqui é a sua função f, tá? Eu não sei o que acontece no ponto P. Não sei. Ela pode dar um salto, ela pode estar definida, ela pode não existir nesse ponto, não sei. Tá bom? Eu só sei que se ela tivesse definida, nesse ponto eu chamaria de L. Tudo bem? Se existisse, ou se desse certinho, eu vou chamar esse cara de L. Tá? Eu vou te dar a seguinte liberdade. A imagem da função, para cima, ela pode subir uma certa quantidade. E vai ser a mesma quantidade que ela vai poder descer. Tá? Essa quantidade é um pedaço pequeno. Esse pedaço pequeno eu vou chamar de erro. Você pode errar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Erro é a letra E. No grego, a gente vai colocar Y. Tá? Então, eu vou subir uma certa quantidade E, que vai ser L mais Y. Tudo bem? E você vai poder descer a mesma quantidade. A mesma quantidade vai ser L menos Y. Beleza? Então, esse é o erro que eu estou te dando. Tu podes cometer esse erro. Tá? Quando você fizer isso, eu estou te dando uma faixa. Tá? A pergunta é, qual o tamanho da faixa aqui no domínio que pega todos esses caras e jogam aqui dentro? Tudo bem? Que é aquele 0,05 que nós achamos lá. Tá? Então, o quanto que você vai poder andar para a direita e para a esquerda? Para a direita, você vai andar uma certa variação. E para a esquerda também você vai andar a mesma variação. Tá? Essa variação eu vou chamar de delta. Só que é um delta minúsculo. Tá bom? Então, vai ser aqui P mais delta. Tá bom? E para cá vai ser um P menos delta. Tudo bem? A mesma quantidade que você soma, você subtrai. Tudo bem? Então,
A história vai ser a seguinte. Dado epsilon maior que 0, que é o tamanho que você pode subir ou descer. Quando eu te digo isso, você faz as contas e acha o delta, que pode depender do epsilon. Então, se eu te dou o delta, você acha o epsilon. Aliás, se eu te dou o epsilon, você acha o delta. Tá? Então, dado epsilon maior que 0, existe delta maior que 0. Tá bom? Esse existir aqui, tu vais ter que calcular quem é ele. Tu vais encontrar ele. Tá? Existe delta maior que 0. Tal que, se essa distância que acontecer, ó, a distância de x para o ponto que tu estás analisando. Lá no nosso caso, eu coloquei um ponto qualquer. Eu chamei esse ponto de P. Tá bom? Então, se a distância de x para P, eu já estou colocando em módulo, tá bom? A distância de x para P for menor do que esse delta, lembra que eu falei para vocês que não me importava no 1? Lembra que eu disse, 1 não me interessa, eu só quero perto do 1, tá bom? Porque eu não vou olhar para o 1 mesmo. Então, como eu não quero chegar no P, eu quero só chegar perto dele, então eu vou dizer que essa distância é maior que 0, tá? Porque eu não quero chegar no P, eu quero chegar muito perto dele, muito perto que seja menor do que esse delta. Quando eu fizer isso, eu quero que a imagem, a distância da imagem para esse L seja menor do que epsilon. É isso que eu quero que aconteça. Tudo bem? Ficou claro? Tá? É isso. Essa é a nossa brincadeira de hoje. Tá bom? Então, eu quero que a distância de x para P seja menor do que o delta, isso implicar que a distância da F para L seja menor do que epsilon. Se isso aqui acontecer, a mágica acontece. Tá? E o nome dessa mágica tem uma escrita linda, maravilhosa, que nós escrevemos dessa forma. Lim, que é de limite, tá? O que eu quero fazer é que o x esteja muito perto do P. Se o x está muito perto do P, eu quero fazer a dinâmica de pegar o x e levar tão perto do P quanto eu queira. Tá? Então, a forma de escrever isso é fazer assim, ó, x, uma seta e coloco P. Eu escrevo isso embaixo do lim. Lim é a abreviação de limite. Tá bom? Se o limite da função, quando o x tender a P, se acontecer isso, quer dizer que a função está se aproximando de quem? Do L. Então, o limite é L. Tá bom? Essa é a definição formal do que é limite. Tudo bem? Em outras palavras, qualquer função que você pegar, vamos pegar funções que você está acostumado a pensar. Esta função, f de x igual a x ao quadrado. Tá? Se eu pedir para você quanto é o limite de x tendendo a 1 de x ao quadrado, aí você pensa, nossa, vou ter que fazer tudo isso aqui? Se você quiser, você pode fazer tudo isso aí. Tá? Só que eu tenho que te dar o quê? Eu tenho que te dar o epsilon. E você vai achar o delta. Se eu te der o epsilon e você acha o delta, e sempre isso é possível, então você sabe quem é o limite. Mas existe uma forma direta de você fazer. Intuitivamente falando se o x está se aproximando de 1, a pergunta que você tem que se fazer é de quanto a função está se aproximando. Se o x está muito perto do 1, x quadrado está muito perto de quem? De 1. Porque 1 ao quadrado é 1. Deu para entender? E se aqui fosse 2? Se o x está muito perto do 2, o x quadrado está perto de quem? Do 4.
Entenderam? Então, a parte formal é abstrata, mas a parte prática é muito mais simples. Beleza? Mas também não vai te empolgar a achar que é tudo simples assim. Eu peguei um exemplo simples, tá? Vamos lá. Então, já sabemos a definição. Então, a definição é essa, tá bom? É exatamente tudo que eu falei é o que está escrito aí, tá bom? Então, vamos fazer, pela definição, provar que o limite da função afim é a função afim avaliada no ponto, tá? Vamos provar isso. Então, vamos provar que o limite de AX mais B, quando x tende a P, isso é AP mais B. Vamos provar isso, tá? Daqui a pouco, quando nós definirmos o que é continuidade, aí a gente faz direto. Como nós ainda não definimos, a gente não faz direto, tá? Então, como é que a gente prova isso? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar isso. Eu tenho que verificar exatamente isso aqui, tá? Tenho que fazer pela definição, tá bom? Então, vamos lá. Então, dado epsilon maior que zero, considere a diferença. O que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a distância da função para esse cara tem que ser menor do que epsilon. Tá bom? Então, como é que está aqui? Olha, a distância da função para o cara, que é o candidato ao limite, tem que ser menor do que epsilon. Então, vou colocar aqui, o epsilon é maior, eu vou escrever assim, ó, que a distância da função para o candidato a limite, tá? Vou colocar L aqui para vocês relacionarem exatamente como está escrito ali. Então, a distância da função para o candidato a limite, e isso tem que ser menor do que epsilon, tá? Então, vamos fazer todo o passo. Isso aqui é a mesma coisa que a distância, que é a função. A função é AX mais B, vírgula, quem é o candidato a limite? É AP mais B. Tá bom? Então, eu quero que essa distância seja menor do que epsilon. Como se calcula a distância na reta? Não é o módulo da diferença? Então, vou colocar isso. Então, isso aqui é igual ao módulo de AX mais B menos esse cara. Vou colocar um parêntese aqui para eu não me enrolar no sinal, hein? Módulo. Agora, eu vou fazer o jogo de sinal lá. Isso aqui é igual módulo de AX mais B menos AP menos B. Tá bom? Agora eu posso cancelar B aqui, não posso? Cancelo B, vai ficar só AX menos AP. Isso aqui é igual a AX menos AP. Tá bom? Ok? Agora, ó, eu tenho que só lembrar agora o que é que eu tenho que fazer. Quando nós fizemos esse exemplo numérico aqui, nós saímos da distância da função para o candidato a limite e achamos a distância do x para o ponto, certo? Quem é o ponto aqui? Quem é um ponto? O ponto é o P. Então, eu preciso enxergar a distância do x para o P, certo? Como se faz a distância de x para P? É módulo de x menos P. Dá para sair aí? Dá para aparecer aqui embaixo o módulo de x menos P? Sim ou não?
Dá para aparecer. Então vamos pegar só a parte inicial e a parte final. Então vai ficar, olha, epsilon maior que módulo de AX menos AP. O que eu faço aqui? Oi? Coloco A em evidência, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que A vezes X menos P. E agora? O que eu faço? Tirar o A do módulo. Mas eu sei se o A é positivo ou negativo? Não sei. Tá? Então como tem que sair? Tem que sair dentro de módulo. Então, o módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos. Então isso aqui é igual módulo de A vezes o módulo de X menos P. Tudo bem? Tá? Mas quem é que eu quero? Eu quero isso aqui. Mas tem um cara aqui multiplicando. Como foi que nós fizemos no exemplo numérico? Não tinha um cara também multiplicando? Eu não passei o 2 dividindo? A mesma coisa eu vou fazer aqui. O A, ele está dentro de módulo. Eu sei que esse A não é zero, porque é função afim. Função afim, o A não é zero. Tá? Se eu coloquei dentro de módulo, então ele é positivo. Então eu posso dividir tudo pelo módulo de A. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou dividir esse cara pelo módulo de A. Vai ficar epsilon dividido pelo módulo de A. Isso é maior do que X menos P. Tudo bem? Eu pego esse cara e passo dividindo. Beleza? Ficou claro até aqui? Olha lá. Então, o que foi que eu fiz? Eu percebi que depois que eu fui manipulando a distância da função para o candidato ao limite, sendo essa distância menor do que epsilon, eu consegui encontrar que a distância do x para o p tem que ser menor do que essa coisa. Certo? Lembra que essa coisa, agora há pouco, aqui deu 0,05? O 0,1 aqui fez o papel do epsilon. O 0,05 faz o papel de quem? Do delta. Então, o epsilon era o 0,1. O delta é o 0,05. E esse cara eu encontro dependendo desse. Tá? Então, resultado. Portanto, dado epsilon maior que zero. Quem é esse epsilon? Esse cara que eu te dei. Mas quem é ele? Não sei, é um cara pequeno. Tá? Então, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Esse você tem que dizer quem é. Quem é esse cara? Quem é o delta? A gente acabou de achar ele. Quem é? É isso aqui, ó. Beleza? Nós não achamos ele aqui que era o 0,05? Aqui, ele é quem? É o epsilon sobre módulo de A. Tá? Então, existe o delta maior que zero, onde esse delta ele é igual a epsilon sobre módulo de A. Tá bom? Beleza? Já sei que é o delta. Tá ok? Tá ok? Se acontecer que a distância de x para p seja menor que delta, e quem é esse delta? É esse cara. Isso implica, e isso aqui é maior do que zero, isso implica que a distância da f para o L, isso é menor do que epsilon. Mas quem é esse L? O L está bem aqui, ó, AP mais B. Tá? Onde L é AP mais B e o delta, ele é epsilon sobre módulo de A.
Tá bom? Conseguimos verificar a definição do limite, tá? Verificamos a definição do limite. Verificamos isso. Mas se a gente verifica isso, em outras palavras, é o quê? É limite da função quando x tende a p, esse é o L. Tá? Então você escreve lá. Portanto, o limite da função quando x tende a p, isso é L. Tudo bem? Quem é a função? AX mais B. Então vamos escrever aqui. Limite de AX mais B, quando x tende a P, isso é igual. Quem é o L? AP mais B. Então isso aqui é AP mais B. E está provada. Tudo bem? O que foi que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar. Assim, todos os limites que tu vai ver na tua vida que envolve a função afim. Todos. Todos. Provamos eles agora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que qualquer função afim que você pegar hoje em dia, e alguém disser para você, calcula o limite dessa função afim, você já sabe a resposta. A resposta é, pega o cara e substitui no lugar do x. É só isso. Beleza? Exemplo. Exemplo. Limite de x tendendo a zero de 2x menos 5. Qual é a resposta? O que foi que eu acabei de provar? Que você tem que pegar esse cara e substituir no lugar do x. 2 vezes 0 é 0. Vai dar menos 5. Ok? E se fosse 9? Você tem que fazer 2 vezes 9, 18. Menos 5. Dá a resposta. Ok? E se fosse menos 1? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 5, dá a resposta. Beleza? O professor Leão acabou de fazer 3 quadros de conta para provar para você que você só precisa pegar este cara e substituir aqui e dar a resposta. Ok? Você só precisa fazer isso. Você tem uma questão dessa na tua prova. Se tu não me pegar esse cara e substituir na função e me errar o jogo de sinal, é isso que tu tens que fazer, ok? Função afim já está provado como é que calcula o limite. Então, se me aparece uma questão dessa aqui para ti, limite de 2x mais π, com x indo para π, qual é a resposta? Isso é ou não é uma função afim? É uma função afim? O que tu tens que fazer? Pega o π e substitui no lugar do x. 2 vezes π é 2π. Com mais π, 3π. Aí você diz, é isso? É. Agora eu te pergunto, é possível zerar a próxima prova? Diz que sim. É impossível, não tem como. Não tem como. Mas tem gente que desafia as leis naturais da física, da vida. Eu não sei o que acontece. Não sei, não consigo entender. Tá bom? Então tá aí. Tá provado. Qual é o limite da função afim? Então você já tem um spoiler para sua prova, né? Tá bom? Vamos para as propriedades agora, né? Então, olha, os caras eles fizeram a coisa mais difícil pra gente, tá? Deixa aqui no quadro primeiro. Os caras fizeram a coisa mais difícil. Eles definiram como fazer. Beleza? Alguém teve a ideia. Vamos definir o que é limite. Tá aqui.
Limite é isso, tá? Aí você vem assim, quem não gosta de matemática logo pensa, né? Inventar esse negócio. Inventar esse negócio aí. Como todo cabra que inventa alguma coisa, vem um cabra para piorar, né? Se existe limite da função, e você sabe somar funções, a primeira pergunta que surge é: qual é o limite da soma de funções? Né? Então você vai logo se perguntar: como é que faz o limite de x tendendo a p do f de x mais o g de x? Ok? Nós sabemos como é o limite de uma função. Você já sabe como é que se soma duas funções? Somar duas funções não vai dar uma função? Então, como se calcula esse limite? Tá? Aí, vem outro cara e diz: por que não subtrai também? Ah, mas vocês estão brincando demais, somando e subtraindo. Por que a gente não faz mais que isso? O que seria, então, o limite do produto de funções? Ok? Se a gente já definiu o que é um limite, então eu tenho que saber, eu tenho que ter uma noção de como é que vai ser somar e subtrair, como é que vai ser multiplicar, eu quero saber qual é o limite disso. E se existe multiplicação, o que você acha que vai perguntar também? Se existe a divisão. Então, o limite de x tendendo a p da f de x por g de x. O que é isso? Tá? E a partir desta aula, às vezes as pessoas me perguntam: o que ainda existe da matemática para estudar? A partir dessa aula, você vai descobrir o quão pouco a gente sabe de matemática. Porque a gente pensa assim: eu já estudei toda a matemática, né? Não, calma. Tu estudou um pouquinho da matemática básica, tá bom? E agora está se abrindo um novo mundo para você, tá? Essa é a introdução do que há de vir. Beleza? Então, limite é a primeira coisa. Então, vamos provar essas propriedades, né? Tem que demonstrar. Vamos demonstrar essa, vamos demonstrar essa aqui. Essa aqui é equivalente a essa, tá? Por que é equivalente a essa? Porque você concorda que a divisão é a mesma coisa que uma multiplicação? Sim ou não? Basta você colocar um menos 1 bem aqui, certo? Então vai ser uma vezes a outra com um sinal negativo em cima, tá bom? Então uma é equivalente à outra. Então vamos fazer essa multiplicação, que a gente não vai precisar ficar tomando cuidado com uma inversão lá de multiplicações, tá? A gente faz essa que é um pouquinho mais simples de enxergar, tá bom? Vamos provar essa e essa. Vamos lá. Vamos lá, propriedades de limite. Bem, eu quero provar a propriedade 1. Vou provar só para soma. Porque toda subtração é uma soma. Tá? A subtração nada mais é que a soma de uma coisa com o inverso aditivo da outra. Tá bom? Então é a mesma coisa, tá? Então vou provar a soma. Quero provar o seguinte. Quero provar que se eu tiver o limite de x tendendo a p da f de x, e esse limite for L, e eu tiver o limite de x tendendo a p da g de x, e esse limite for M, tá bom? Isso aqui é se. Então, o limite de x tendendo a p da f de x mais g de x, isso é L mais M. Tá ok? Isso que eu quero provar, tá? Então, essa aqui é o objetivo deste momento da aula, tá? Mas o que é L? L nada mais é que o limite da f.
com x tendendo a p. Mas, o que é m? M é o limite da g. Tudo bem? Então, no fundo, o que eu quero provar é o seguinte, que o limite da soma é a soma dos limites. Essa é a propriedade. Tudo bem? É isso que a gente vai provar. Muito bem. Para começarmos a demonstração, a gente precisa primeiro de um comentário. Essa figura geométrica é chamada de triângulo, tá? Existe uma propriedade nos triângulos que é chamada de desigualdade triangular. Quem é que lembra o que significa desigualdade triangular? Diga. Fala mais alto, por favor. Ou vem no microfone. Tá. Menor. O colega está falando que somar lados aí tem alguma relação com o outro lado. Quem lembra? Somar dois lados tem alguma relação com o outro lado. Que relação é essa? Vamos para uma coisa óbvia aqui. Olha para esse triângulo. Pensa nos tamanhos A, B e C. Pensa nesses três tamanhos, tá? Eu te pergunto, se eu somar o tamanho A com mais o tamanho C e vou comparar isso com o tamanho B, quem é maior? É a soma ou o B? A soma. Se eu comparar agora, somar C e B, comparar com o tamanho A, quem é maior, a soma ou o lado A? A soma. Se eu pegar o A e o B, somar eles e comparar com o C, quem é maior, a soma ou o C? A soma. Então, sempre somar dois lados é maior que o terceiro lado. Tudo bem? Essa é a condição de existência do triângulo. Tá bom? Se isso não acontecesse, se fosse igual, não existiria um triângulo, seria um segmento. Se for menor, não dá um segmento com outro segmento um em cima do outro. Beleza? Dica. Não quero falar de vetores. Tá? O colega começou a falar de vetores, mas eu não vou comentar de vetores, porque vetores vocês veem em cálculo 2, no início de cálculo 2. Então eu não quero tocar em vetores aqui. Tá bom? Senão a gente ia precisar definir as propriedades exatamente. Tá bom? Então, muito bem. Então, se você pegar esse tamanho, somar com esse tamanho, isso sempre é maior que pegar esse tamanho. Tudo bem? Mas pensar em tamanho na reta, a gente já sabe como é que faz isso. Como é que faz? É o módulo, certo? Então eu posso pensar que se eu pegar o módulo de A mais o módulo de B, como é que fica? Se eu comparar com o módulo de A mais módulo de B, se eu pegar isso aqui, módulo de A mais o módulo de B, quem você acha que é maior? Esse lado ou esse lado? O lado esquerdo ou o lado direito? Quem você acha que é maior? Esquerda ou direita? E aí? Vamos testar números? Vamos testar números? Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar 1 e menos 1.
Se esse cara for 1, esse cara for menos 1, quanto é que dá essa soma aqui? Dá 0. E o módulo de 0 é 0. Agora você pega 1, coloca aqui no módulo da 1, pega o menos 1, coloca aqui o módulo da 1. 1 com mais 1 dá 2. Essa soma aqui está dando maior que essa. Tudo bem? Tá? Aí você poderia pensar também, e se for a diferença aqui? Se for a diferença, eu poderia ter pegado 1 e 1. A diferença de 1 com 1 dá 0. Certo? E o módulo de 1 é 1, o módulo de 1 é 1, quando você somar dá 2. Então quer dizer que a tendência é que esse lado aqui seja maior, né? Tudo bem? Essa é a desigualdade triangular. Beleza? Deu para lembrar? Nunca tinham visto. Nunca tinham visto? Então sugiro que vocês cheguem em casa e pesquisem. Desigualdade triangular. Dever. Não é o dever de casa, é o dever do Curuçambá. Entrou no ônibus, opa, celular, desigualdade triangular, como é que é? É assim, vê logo a demonstração. Vai logo a demonstração, já vai ver como é que funciona, tá bom? Para vocês se adaptando com essas coisas. Muito bem. Então vamos usar agora a desigualdade triangular para a gente poder fazer a demonstração deste resultado, tá? Vamos pegar esse resultado. Vamos fazer o seguinte. Nós temos, por hipótese, isso. Temos que provar isso, tá? Vamos pegar a nossa hipótese. Esse cara. Demonstração. O que é que nós temos? Nós temos que o limite da f de x com x tendendo a p, isso aqui é L. Eu tenho também aqui o limite da g de x quando x tende a p. Eu tenho que isso aqui é m, tá bom? Eu tenho isso, tá? O que significa isso? Vou para a definição de limite, tá? Isto significa que vou colocar bem aqui. Dado epsilon maior que 0, existe, marcar 1, existe o quê? Se eu dou um epsilon maior que 0, para essa função f, existe o quê? Existe um delta maior que 0, tal que vai surgir aquela definição que eu já apaguei, que estava em algum canto. É essa aqui, ó. Tá? Tá bom? Então, olha. Então, dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0. Só que esse delta é para essa função f. Então, eu vou colocar um delta f bem aqui embaixo. Só para eu não confundir qual é o delta. Tá? Então, existe um delta maior que 0. Tal que, se a distância de x para p for menor que esse delta de f, isso implica que a distância da função para o limite é menor do que epsilon. Tudo bem? Essa é a definição de limite, tá? E isso aqui é maior do que 0. Tá bom? Então, te dei um epsilon e você acha um delta, tá? Vamos lá. Só que existe aqui o limite da f, agora eu vou escrever o limite da g. Isso que eu escrevi é só para o limite da f. Agora eu vou escrever para o limite da g, tá? Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é o seguinte. Dado epsilon maior que 0, existe... Vou colocar 2 pontos aqui. Existe o quê? Existe o delta f. Só que agora eu vou para a função g. Então, agora existe o delta g, que é maior do que 0. Tá? Existe o delta g maior que 0, tal que...
Se acontecer que a distância de x, a distância de x para P, for menor do que esse ΔG, e isso aqui é maior do que 0, isso implica que a distância da função g para o limite m, isso é menor do que epsilon. Tá bom? Isso que eu escrevi até agora, daqui até lá, é essas duas coisas. Não fiz absolutamente nada, eu só traduzi em linguagem matemática. Tá? O que é que a gente quer mesmo? A gente quer saber se a distância dessa soma para esse limite, se eu consigo fazer com que essa distância seja menor do que epsilon, para algum delta. Tá? Isso que eu quero fazer. Tá? Então, vamos analisar essa distância. Então, queremos analisar a distância, essa distância bem aqui, f de x mais g de x menos, quem é o limite? O limite é L mais M. Esse é o candidato a limite. Tá? Eu quero analisar essa distância. Beleza? Eu quero essa distância menor do que epsilon. Tudo bem? Se eu te digo que essa distância é menor do que epsilon, o que eu tenho que encontrar? Pela definição de limite, o que acontece? Dado epsilon, eu encontro quem? O delta. Então, eu tenho que encontrar qual é o delta que faz com que isso aqui aconteça. Beleza? Esse é o objetivo, tá? Então, vamos atrás disso. Vê se você concorda comigo. Isso aqui é a mesma coisa que f de x menos L mais g de x menos m. Concorda? Faço o jogo de sinal e só mudo de posição os caras, já que a soma é comutativa. Tá bom? Olha, isso aqui te lembra alguma coisa? Tá bem aqui, ó. Tá bom? Esse carinha aqui, te lembra alguma coisa? Tá bem aqui ele. Beleza? Tá? Então, vamos lá. E eu tenho uma soma aqui. Lembra que eu falei da desigualdade triangular? Eu posso enxergar isso aqui como uma coisa, somando com uma outra coisa. Agora eu aplico a desigualdade triangular. Tá? Então, isso aqui é menor. Como é que fica aqui? Deixa eu pegar, eu vou apagar esse carinha aqui. Eu vou sair só dessa diferença, tá? Esse carinha aqui é menor ou igual. Não vou ter espaço. Deixa eu escrever para cá. Então, f de x mais g de x menos L mais M. Isso aqui é igual a f de x menos L mais g de x menos M. Tá bom? É exatamente aquilo que está escrito lá, tá? Agora, ó, vou aplicar a desigualdade triangular aqui, tá? Vou pegar esse cara mais esse cara, tá bom? Vai ficar módulo da f de x menos L mais módulo da g de x menos M. Tudo bem? Tá? Eu tenho uma soma dentro de um módulo. Isso é menor ou igual a que a desigualdade triangular
Isso é menor ou igual que o módulo das somas. Beleza? Tá? Muito bem. Agora, olha, apareceu esses caras. Esses caras apareceram. Eles estão aqui, ó. Está aqui um e está aqui o outro. Tá? Vamos pensar. Vamos pensar no limite. Se eu te dou o epsilon, você acha o delta. Tá? Esse epsilon ele é uma coisa pequena. Suponha que eu te dei o epsilon 0,1. Mas eu poderia ter te dado ele 0,001. Eu poderia ter te dado ele menor ainda, 0,00001. Número cada vez menor, não importa, desde que seja um número pequeno. Beleza? Tudo bem? Então, pronto. Então, se você pensar em um epsilon, o seu colega pode pensar num epsilon menor ainda. Tá? Então, ao invés de eu pensar em um epsilon, eu vou pensar em um epsilon sobre 2. Tá? Não é pequeno, um epsilon sobre 2? Eu penso num cara pequeno e pego ele menor ainda. Então, vou pegar aqui um epsilon sobre 2. Tá? Se eu coloquei aqui epsilon sobre 2, então aqui eu coloco epsilon sobre 2. Tá bom? Aqui da mesma forma. Aqui vai aparecer um epsilon sobre 2. Beleza? Isso é indiferente, porque eu posso pegar cada vez menor. Poderia ser sobre 5, sobre k, tanto faz, desde que seja um número positivo. Tá? Muito bem. Agora, esse cara, pela manipulação que eu acabei de fazer, esse cara, ele é menor que quem? Que epsilon sobre 2. Mas quando é que isso acontece? Isso acontece se isso for menor do que ΔF. Beleza? Então, vou escrever bem aqui. Presta bem atenção agora. Ó. Esse cara ele vai ser menor que epsilon sobre 2. Tá? Esse outro cara aqui vai ser o quê? Também vai ser menor que epsilon sobre 2. Quando é que isso acontece? Isso acontece se o x menos p for menor que ΔG. Tudo bem? Então, vou colocar aqui. Ó. Esse cara vai ser menor também que epsilon sobre 2. Mas esse só acontece para o ΔF e esse só acontece para o ΔG. Mas eu preciso que aconteça os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho que fazer com os deltas? Está aqui o P. Tá bom? Vou andar aqui para a direita uma quantidade, vou andar a mesma quantidade para a esquerda. Tá? Suponha que essa quantidade aqui seja P mais delta, dá para enxergar? Tá. Delta F. E essa quantidade seja P menos delta F. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá aqui o P. Tá? Vou andar para a direita uma quantidade delta. Suponha que a quantidade é bem aqui. Então, esse cara é P mais delta G. E vou andar aqui para a esquerda a mesma quantidade. Esse cara aqui é P menos delta G. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Tá? Vamos lá. Isso aqui só é menor que epsilon sobre 2. Tá? Isso só acontece se eu tiver nesse intervalo. Só acontece para esse delta. Tudo bem? Não posso pegar fora disso. O momento que eu cair aqui fora, se eu cair aqui fora, dá errado. Se eu estiver aqui dentro, funciona. Tudo bem? Então, isso aqui é menor que epsilon sobre 2 se eu estiver aqui dentro. E esse cara aqui? Esse cara aqui, ele só funciona
se você estiver aqui dentro. Você não pode passar de uma distância εg. Se você passar dessa distância, dá errado. Tem que estar aqui dentro. Tudo bem? Vamos pensar agora. Se eu projeto esse cara aqui, então aqui seria a distância ΔG. Concorda? Tudo bem? Aqui dentro, esse espaço, não vai funcionar essa parte? Sim ou não? Sim. Aqui dentro, vai funcionar essa parte? Sim ou não? Sim, porque essa funciona até aqui, ó. Não funciona fora, mas qualquer parte aqui dentro funciona. Beleza? Então, se eu pegar o ΔG, vai dar certo para os dois. Tá? Agora vamos pensar assim, não vou pegar o ΔG, vou pegar o ΔF. Vamos pegar o ΔF, então eu vou projetar agora o ΔF para cima. Tá? Se eu projetar o ΔF para cá, eu iria até aqui. Concorda? Tá? Eu te pergunto, para F vai funcionar? Vai funcionar, porque para F funciona tudo isso aqui, então para F vai funcionar. Mas para G, vai funcionar? Não, porque para G só funciona aqui nessa parte. Deu para entender? Então quer dizer que eu preciso escolher entre o ΔG e o ΔF. Quem que eu tenho que escolher? O menor deles. Deu para sacar? Então preciso escolher o menor deles. Só que nem sempre eu vou saber quem é o menor deles. Então eu só escolho. Faça a escolha do menor dos caras. Tá? Então, tomando delta como sendo o mínimo entre o ΔF e o ΔG, tá bom? Se eu pegar o menor dos caras, funciona as duas, tá? Teremos o quê? Isso aqui, vou escrever aqui. F mais G de X menos L mais M. Isso é menor. Esse cara é menor que o quê mesmo? Que epsilon sobre 2. O outro cara é menor que epsilon sobre 2. Beleza? Então, vai aparecer aqui epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que somando dá epsilon. Beleza? Então, dado epsilon maior que 0, existe o delta? Existe. Quem é o delta? O mínimo entre ΔF e ΔG. Eu achei quem é o cara. Ele é o mínimo. Então, ele faz funcionar que a diferença seja menor do que epsilon. Não era isso que eu escrevi lá no início, que eu apaguei agora há pouco? Eu quero que essa diferença seja menor do que epsilon. Mas o que é isso? Isso aqui nada mais é que o limite de x tendendo a p de quem? Dessa função f de x mais g de x. O limite dessa função é igual a esse cara. L mais m. Mas o que é L? É o limite da f quando x tende a p. Mas o que é m? É o limite da g quando x tende a p. Então o limite da soma é a soma dos limites. E acabou. Beleza? Está provado. Sem drama. Calma. Fica calmo. Então pronto, já temos o limite da soma, tá?
Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu não vou fazer o limite do produto, não vai dar tempo. Eu quis fazer bem devagarinho para que você tentasse compreender. Não vou fazer o limite do produto, tá? Deixa eu definir o que é uma função contínua. Olha, função contínua. O que é que nós estamos vendo até agora aqui? Vou pegar aquela definição ali. A definição que nós temos lá é o seguinte, é dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a distância de x para p maior que zero, menor que delta, isso implica que a distância da função para o limite é menor que epsilon, tá? Lembra que quando eu comecei com essa definição, e isso aqui significava que o limite, quando x tende a p, isso é L, tá bom? Lembra que eu falei para você que não me interessava se o x chegasse no p? Eu só queria que o x chegasse perto do p, tá bom? Não me interessava ele chegar no p. Agora, se por acaso acontecer que esse L seja o f de p, se acontecer isso, ou seja, você poder pegar o p e substituir lá, se acontecer isso, então você vai dizer que f é contínua. Tá bom? Isso que é uma função contínua. Tá bom? Se o teu limite for o próprio valor da função no ponto, é função contínua. Vamos só tentar enxergar o que foi que nós fizemos. Volta no slide 1 nosso. Lembra desse exemplo que nós fizemos? Que tinha a distância 0,1 e achamos a distância de 0,05, certo? O resultado que deu é o f de x ficar diferente do 3. É a distância do f de x para o 3, lembra? Lembra que o gráfico era uma reta assim e tinha um buraco? Lembra? E esse buraco era certinho na direção do 3, só que a imagem da função era 2. Era lá embaixo a imagem da função, certo? O limite deu 3 naquele problema, mas a imagem da função é 2. Tudo bem? Se a imagem da função fosse esse 3, então a função seria contínua. Tá? Tecnicamente, função contínua é isso. Mas em um desenho, função contínua é muito fácil. Em um desenho, você diz, por que você não falou isso antes? Em um desenho, eu vou fazer 2 desenhos e você vai me dizer qual função é contínua. Tá? Esse desenho e esse desenho. Isso aqui é um gráfico e esse aqui, os dois aqui é um gráfico. Qual você acha que é contínua? É o de cima. Por que você acha que é o de cima? Aí você diz assim, é porque o que é estranho. Eu estou achando essa aula estranha, então o de baixo é estranho, deve ser o de baixo. É porque o conceito de continuidade, geometricamente falando, significa que se você for desenhar o gráfico da função, você consegue desenhar ele sem tirar o giz do quadro. Ok? Se você precisar tirar o giz do quadro, saltar e continuar desenhando, perdeu a continuidade. Qualquer salto no gráfico é perda de continuidade. Tudo bem? Aquele gráfico inicial que nós fizemos lá, que era um gráfico assim, e ele tinha um buraco aqui, e ele dava um salto, por mais que o salto seja só um ponto fora e depois retorna, é perda de continuidade. Tudo bem? Então, se eu estou te falando que a noção geométrica é essa,
Eu te pergunto, uma função que é assim, é contínua? Sim ou não? Sim. Precisei tirar o giz do quadro para fazer esse desenho? Não. Ok? É contínua. Tá? Uma outra ideia, suponha que você pode caminhar sobre o gráfico. A pergunta é, você pode caminhar tranquilamente sem cair? Ou vai ter algum buraco no meio do caminho? Você pode pensar assim, tá? Se tiver algum problema, é descontínua, naquele ponto. Tá? A propósito, existe uma função muito bonita que é chamada função módulo inteiro, maior inteiro, que ela é uma coisa assim. O gráfico dela é uma coisa assim. Bola aberta, aí ele salta. Bola aberta, salta. Aí bola fechada aqui. Bola aberta. Bola fechada, bola aberta e vai embora. Esse é o gráfico dela. A função maior inteiro. Tá? E isso acontece exatamente nos números inteiros. No 1, no 2... no 3, no 4, no 0, tá? Eu te pergunto, se cai um gráfico desse na sua prova, e eu pergunto, essa função é contínua? Qual é a sua resposta? Não, você responde mais do que isso. Claro que não é contínua. Tem que responder com firmeza, entendeu? Demonstrar conhecimento. Você coloca, claro que não é contínua. Aí eu pergunto para você, onde que a função não é contínua? Qual é a sua resposta? Vai, você já disse que claro que não é? Vai. Agora, qual é a resposta? Onde que ela não é contínua? Ela não é contínua no 0, no 1, no 2. Quem são esses caras? São os números? Os números inteiros, tá? Porque esse gráfico ele vai para lá, ele vem para cá também, tá? No menos 1 vai dar problema, menos 2 vai dar problema, menos 3 também, tudo bem? Então você vai escrever lá, claro que essa função não é contínua. Note, aí você escreve bonito, note que todo inteiro tem um salto. Isso significa que a função não é contínua nesse ponto. Agora me diz, tu vai errar um negócio desse? Já tem 2 acertos garantidos. 2 acertos garantidos. Se fosse uma coisa assim, se o gráfico fosse esse, tá? O gráfico fosse esse cara aqui fosse A, esse cara aqui fosse B. Se tem um gráfico desse para você, essa função é contínua? Essa função é contínua? Não, a sua resposta não é não, a sua resposta é claro que não é. E onde é que não é contínua? Ela não é contínua no A e ela não é contínua no B. Tudo bem? Beleza? Tem 2 questões impossíveis de serem erradas na prova. Impossíveis. Mas vocês vão contra essa realidade. Não façam isso. Quanto tempo eu tenho, por favor? 8, tá. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer a questão 5? Olha lá a questão 5. Determine L para que a função f seja contínua. Seja contínua. Quero saber quem é o L. Tá bom? Então, olha, a função ela é isso aí. A função f, ela é
x² menos 9 dividido por x menos 3. E isso acontece se o x for diferente do 3. E se não for 3, vai ser L. Se for 3, é L. Tá? Se o x for 3, nota, se L é 3, eu não posso substituir aqui, certo? Porque se eu substituir aqui, dá 0 embaixo. Não existe, né? Tá? Então eu quero saber isso. Mas olha, o que é uma função contínua? Uma função contínua é aquela que quando eu calculo o limite com x tendendo a P, ela é contínua no ponto P se esse limite for igual a f de P. Certo? Isso que é uma função contínua. Bem, eu quero que você me diga que essa função será contínua quando você me disser quem é esse L. A pergunta é, quem é esse L para completar a continuidade dessa função? Vamos fazer. Vamos calcular o limite dessa função quando o x tender a quem? A quem? A 3. Ok? A 3. Então isso aqui vai ser igual limite de x tendendo a 3. Quem é a função? O x está tendendo a 3. O x é 3? Não, ele está tendendo a 3. Se ele não é 3, quem que eu vou usar? A parte de cima ou a parte de baixo? A parte de cima, porque não é 3. Beleza? Então aqui vai aparecer x² menos 9 sobre x menos 3. Tá bom? Agora você tem x² menos 9 com x menos 3. O que você faz aí? O que você faz aqui? O que é que você está tentado a fazer? Oi? Vai? Substituir o x? Se você fizer isso, vai dar 9 menos 9 dá 0, 3 menos 3 dá 0, fica 0 sobre 0. Isso é um golpe para a matemática. Não pode? Vai, o que vocês fariam? Oi? Tu queres tirar a raiz? Tu queres fazer o seguinte, tu queres fazer que vai ficar x² menos 3 ao quadrado, vai ficar x menos 3. E agora? Não. Perfeito. Ótimo. O x² menos 3 ao quadrado é o quadrado da diferença, né? Aliás, é diferença de quadrados. Diferença de quadrado é o produto da soma pela diferença. 7º ano. Vocês já esqueceram disso? Tão jovens. Vamos lá. Então, limite de x tendendo a 3. Esse carinha é x mais 3 vezes x menos 3. Dividido por x menos 3. Beleza? E agora o que é que tu fazes? Tu cortas. Por que tu corta? Tem que ter porquê. Por que tu corta? Oi? Embaixo não pode ser 0. E por acaso dá 0 aí? Não, porque o x está indo para 3. O x é 3? Não, o x não é 3. Opa, se o x não é 3, então vamos lá com coragem agora. Certo? Sobrou o quê? Sobrou o limite de x tendendo a 3 de quem? De x mais 3. Mas x mais 3 não é a função afim? A gente já não provou como é o limite da função afim agora há pouco? É só pegar esse cara e substituir aqui. Certo? Então vai ficar 3 mais 3 que vai dar 6. Então, se o L for 6, a função é contínua.
no 3. Falta garantir agora que ela seja contínua no resto, que ainda não falei para vocês. Tá bom? Mas no 3 já resolvemos. Terminou meu tempo ou tenho 2 minutos? 1 minuto. Tá, deixa eu ver o que eu faço. Olha lá. O que é que nós temos aí? De um lado, lado direito, o que é limite. Do lado esquerdo, o que é função contínua. A única diferença que você precisa ver é que do lado esquerdo, dentro do módulo aparece L. Do lado direito aparece F de P. Do lado esquerdo também você vai enxergar, aqui embaixo, você aparece um 0 bem aqui, ó. X menos P maior que 0, é porque eu não quero chegar no P. Do lado direito não tem esse 0. Não tem esse problema. Tudo bem? Pode chegar lá no P, tá? Então o que é uma função contínua? Resumindo, uma função contínua é uma função que está definida no ponto P. Eu sei quanto é o valor dela no ponto P. O que mais que eu sei? O limite dela existe. E o que mais que eu sei? Esse limite é o valor da função no ponto P. Tá bom? E na próxima aula a gente vê quais são as funções contínuas, tá? As provas de vocês todas estão corrigidas. Vocês podem pegar as provas de vocês. Já tem todas as notas. Até a próxima aula. Até quarta-feira. Tchau, tchau.